Estamos aqui com a nossa primeira live bate-papo com gigantes, com a senadora Simone Tebet. Ela que foi professora universitária, deputada estadual, prefeita de Três Lagoas, vice-governadora do estado, secretária de governo. E hoje ela preside a comissão mais importante do Senado Federal, a senadora Simone Tebet. Muito bem-vinda, senadora. Obrigada, professor Riverton. Obrigada a todos pela oportunidade de estar nesse bate-papo com vocês. O nome é muito interessante e não poderia ser mais preciso, né? Bate-papo com os gigantes. Só que os gigantes estão aí desse lado da tela. E assim, como eu falo para as pessoas, sabe? Eu tinha um quadro que eu estava executando aqui em Campo Grande que chama Professor Nota 10, onde nós visitávamos aqueles professores que tinham aquele trabalho de excelência. Assim, Campo Grande tem muitos professores com trabalho de excelência. Professores que ganharam prêmios nacionais, que realmente fazem a diferença na sua comunidade local. E eu sempre falava, olha, eu sou professor igual a você, eu não sou apresentador. E aqui também, eu estou como um professor, como todos esses professores que estão acompanhando a nossa live. Eu acho que tinha mais de 300 e poucos professores ao vivo. Caiu, infelizmente, mas vamos voltando. E aí eu ia pedir para vocês, compartilhem na nossa página, tá? Compartilhem a nossa live na nossa página, tá? Para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ver também. E que depois essa nossa entrevista vai ficar rodando, tá legal, gente? Então vamos lá, compartilha na página para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de estar acompanhando. Senadora, aqui em Campo Grande, também tivemos uma ação que foi bastante interessante, inclusive o São Paulo nos pediu uma orientação, não sei se a senhora acompanhou isso, que foi a respeito da alimentação para as crianças. Nós fomos os pioneiros aqui. E assim, a senhora acha que o governo federal tinha que ter uma medida para que essas crianças, que muitas crianças, principalmente da educação infantil, precisam desse alimento. Então, o prefeito aqui em Campo Grande se sensibilizou e fez essa ação. Mas a senhora acha que o governo federal podia também adotar alguma coisa parecida ou em relação a isso? Professor Riverton, você sabe que eu comi barriga nisso, né? Eu comi literalmente barriga, porque o Josimário me mandou essa matéria. Eu falei, tá fazendo propaganda do seu prefeito, né? E mandou essa matéria, e como eu conheço o Marquinho, eu mandei depois uma mensagem para ele, e eu repostei no meu Facebook. E, aliás, as pessoas falaram assim, nossa, né, tem esse projeto, e é um projeto tão simples. Veja, nós temos recursos do PNAE, são 4 bilhões para comprar merenda escolar, alimentos para as escolas. É óbvio que você compra com antecedência. Você compra, sei lá, em fevereiro ou em janeiro, você compra para 2, 3 meses, porque a cesta básica, o arroz, o feijão, ele não vence com facilidade, né? A merenda escolar, com esse leite em pó, por exemplo, óleo, biscoito, ele não vence. Então você compra para meses, 3 meses. O que você ia fazer com esses produtos 6 meses guardados, com crianças do Bolsa Família, que são alunos matriculados nas escolas públicas, passando necessidade, porque os pais ou foram mandados embora, ou vivem de bico, ou vivem da informalidade, e a economia estava paralisada naquele momento. Então, quando ele distribuiu essa cesta, deve ter ouvido o Ministério Público, obviamente, falei, nossa, que boa ideia para apresentar o projeto, professor Ribeiro. Quando eu fui apresentar o projeto em Brasília, já tinha um outro projeto lá, e eu queria dar uma notícia boa. Ontem, salvo engano, não foi ontem, mas enfim, já virou lei, já é lei nacional, um projeto nesse sentido, permitindo que todas as escolas municipais e estaduais de ensino do Brasil possam, até 31 de dezembro desse ano, se elas continuarem fechadas, algumas, doarem esses kits alimentares. A gente sabe que, como você mesmo disse, muitas crianças vão para a escola. E um último exemplo, e eu acho que é positivo, eu acho que não sabiam disso, eu sempre me doía muito. Às vezes você vai num restaurante, qualquer restaurante, por mais simples, você vai na esquina comer um espetinho. Sempre tem sobra, mas sobra que ninguém colocou a mão ou a boca, não é sobra do prato. Você faz, de repente, uma panelada de galinhada, um arroz carreteiro, e os restaurantes são obrigados a jogar fora se não venderem. Um serviço aquilo, ele não pode nem doar para os funcionários. Os funcionários comem, é obrigado a jogar fora.
E eu me lembro que uma vez, Chitãozinho e Chororó, se não me engano, acho que foi essa dupla, eles tinham uma churrascaria famosa no Brasil inteiro, tinham várias churrascarias. E ele falou um dia, numa entrevista, o que mais me dói é ter que jogar picanha, carne, no lixo, porque sobra, porque eu não posso dar para as pessoas que estão passando fome, que batem na porta do meu restaurante. Por quê? Porque eles poderiam ser responsabilizados se a comida tivesse estragada. Então, graças à pandemia, pelo menos serviu para alguma coisa essa pandemia, um projeto que estava parado no Senado virou lei ontem, foi publicado, é lei, agora é possível, permitindo a doação de refeições prontas para consumo, para quem quer que bata na porta do restaurante. Então, assim, podem doar os alimentos. Então, vocês que estão nos assistindo e conhecem algum restaurante, de repente podem fazer parceria com as igrejas de vocês, para que as igrejas conversem com esses restaurantes, para poderem estar sempre buscando, de madrugada, na hora do almoço, esses alimentos para doar para quem precisa. Eu acho que essa informação valiosa que acho que vale a pena a gente multiplicar através das redes sociais. Então, se vocês puderem, podem depois ver no Diário Oficial da União, saiu ontem a lei, e repito, não é uma lei para valer até o final do ano, não. É uma lei agora permanente. Aí você vai falar assim, por que só agora? Porque agora os juízes e todo mundo concordou que o dono do restaurante não vai ser responsabilizado, a não ser, óbvio, que por maldade, por dolo, ele dê comida estragada. Mas ele não vai ser responsável se der uma diarreia, causar alguma coisa, se o alimento tivesse bom, se ele não teve má intenção nenhuma. Então... Que legal, bom mesmo saber. Pessoal, vamos continuar compartilhando. Estou vendo agora que o pessoal, infelizmente, tinha caído a conexão, mas o pessoal já está voltando. Vamos compartilhar. Até está mandando um abraço aqui para a senhora, senadora. Dois jovens meninos da região do Tiradentes. Eu não sei se a senhora conhece aqui em Campo Grande o bairro do Tiradentes. Sim. Chama Andinho e Ronaldinho. Esses meninos são líderes comunitários, sabe? Os meninos, foram meus alunos ainda. Eu sou jovem também, mas eu já tenho aluno que já está mobilizando. E são realmente dois meninos que fazem a diferença na comunidade deles. E eles estão colocando aqui que eles querem uma visita da senhora na região. Quando tudo isso passar, eu falei que ia fazer esse convite para levar a senhora. Convite feito, convite aceito. Mas eu só aceito ir no Tiradentes agora, faz um tempo que eu não vou, se eu encontrar eles lá, né? Aí você vai me levar, me levar na casa deles. Né? Só não vale me convidar para uma pelada de futebol, a não ser que vocês me coloquem a meio metro do gol. Aí eu posso até tentar fazer um gol a meio metro, né? Do contrário, vocês podem me convidar porque vocês quiserem. Vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu sei que é um tema que está provocando nós, educadores, e realmente gera uma preocupação, principalmente agora que eu estive no Executivo e entendi mais sobre o Fundeb. E a senhora foi gestora do município de Três Lagoas, a senhora sabe a importância do Fundeb na questão da folha dos servidores, né? E a luta por esse Fundeb permanente. E, infelizmente, pelo Covid, por toda a situação que o país vive, os educadores sentem e ficam preocupados com esse esquecimento. E a gente sabe que a senhora hoje preside a comissão mais importante do país. E ela é nossa, viu, gente? Essa senadora é nossa. Eu tenho certeza que eu jamais estaria fazendo uma live com a presidente da Comissão de Justiça do país se ela não fosse aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. E tenho certeza que a senhora está olhando com carinho por isso com a gente, né? Cutuca aqueles senadores lá, viu? E a senhora foi professora. Eu estou senadora, temporariamente, até quando o povo quiser. Mas professor, esse título ninguém vai tirar de mim, não. Foi com muito suor, dei aula 12 anos para ficar boa como professora. Meu pai falava que ele queria morrer, para ele era o seguinte, ou ele queria morrer prefeito de Três Lagoas, voltar às origens, ou ele queria morrer dentro da sala de aula, como professor. E eu falo que eu não quero morrer tão cedo, mas eu ainda quero terminar a minha vida profissional como professora. Eu quero voltar para a sala de aula, que eu falo que é uma verdadeira missão. Mas vamos ao Fundeb muito rapidamente. Vamos. Podem ficar tranquilos. Tem projetos no Senado e o projeto na Câmara. O projeto que está mais avançado é o projeto na Câmara. Vocês sabem que o Fundeb hoje, a União tem que repassar 10% de uma série de impostos que você une todo, forma o Fundeb e manda 10% para os estados e para os municípios, para, entre outras coisas, né, pagar salário, valorização do profissional e tudo mais.
Hoje é 10% dessa arrecadação. Há projetos para tudo quanto é gosto. Há projetos que querem passar de 10% para 30%, para 20%, mas a boa notícia é, ele venceria esse ano. E sem o dinheiro do Fundeb, não teríamos dinheiro para continuar investindo na educação. Se já é pouco, imagine sem o dinheiro do Fundeb. Não ia ter condições de aumentar salário, de dar curso de pós-graduação, de fazer ensino à distância, de reformar escolas, ficaria tudo mais difícil, porque só o município e só os estados não aguentam, né, professor? Não. Então, o que consta? Já está combinado que o projeto que vai valer é o projeto que está na mão da professora Dorinha na Câmara dos Deputados. Ela já está conversando com o governo já aceitou passar o Fundeb, num primeiro momento, de 10% para 15%, nós estamos tentando 20%, não sei se vai dar certo, mas mesmo que passe de 10% para 15%, é a primeira vitória. E a segunda vitória, tão importante quanto, é que ao invés de valer só para mais 10 anos, o Fundeb vai se tornar um fundo permanente na Constituição. Ou seja, ninguém mais vai ficar mudando, daqui 10 anos, meu Deus, vai acabar o dinheiro da educação. Não. O dinheiro vai aumentar e vai ser permanente. Qualquer presidente da República que entrar, qualquer pessoa que entrar, não vai... com os educadores, né, senadora? Não vai mudar a Constituição, professor. Ah, que ótima notícia, que ótima notícia. Aí, pessoal, falei, essa live ia ser produtiva. Senadora, mais uma pergunta aqui, deixa eu dar uma lida, da Priciele, professora Priciele, ela é professora universitária, também como a senhora. Como a senhora vê a educação no pós-pandemia? A senhora acha, o que eu ia até colocar para a senhora, para fomentar no Senado Federal, porque assim, o pós-pandemia vai ser muito duro, a gente fala da volta, mas como é que estão essas crianças em casa? Né? Tem crianças que estão mordendo uma criança, eu vi uma situação de uma criança de 4 anos, com a unha toda comida, de ansiedade, e os nossos educadores, como é que vai ser essa volta, os nossos administrativos, as nossas assistentes de educação infantil, todas essas pessoas envolvidas na educação, além das nossas crianças, é claro, e as famílias. O que o Senado Federal pensa nesse pós-pandemia na educação? Bom, professor, eu confesso que eu estava mais pessimista, mas com a queda do ex-ministro da Educação e agora hoje anunciar o novo ministro da Educação, gostei muito, vi depois o currículo dele hoje, gostei muito, ele já tinha sido diretor-presidente do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no ano 2018, 2019, foi retirado, inclusive, pelo atual ministro, com todo respeito, né? Não vou sentir saudades, está indo tarde, não é uma crítica por maldade, é uma crítica construtiva de quem é uma senadora independente, tenta ajudar o governo como pode, mas tudo tem limite. Fazer da educação um palanque ideológico, sem respeito às diferenças, sem respeito às minorias, sem respeito às pessoas, achando que ali é um lugar para derrotar o fantasma do comunismo, como se na educação não fosse o espaço mais democrático, onde cabe tudo, cabe a direita, cabe a esquerda, cabe o centro, cabe quem pensa diferente da gente, né? Então, ele está indo tarde, mas com o atual ministro, que parece que está tomando agora a posse, eu estou extremamente otimista. Primeiro que ele é o homem do diálogo, ele já fazia isso. Ele chegou a falar da Undine, do Conselho de Secretários Estaduais, CONSED, que quer dialogar, quer fazer um plano de governo. Então, eu estou otimista porque a caneta, quem tem na mão, quem tem o dinheiro, é o MEC. Então, a partir do momento que ele quer dialogar com quem entende de educação, que são vocês, isso já começa a fazer toda a diferença. Eu me lembro, professor, que há uns, talvez 10 anos atrás, eu escutei uma das coisas mais interessantes sobre a educação. A gente fala, a gente poderia ficar 1 hora falando dos problemas da educação. E nesse vídeo, a pessoa, eu não sei quem era, ele resumiu os problemas da educação em uma única frase. Eu acho que serve até hoje. Ele disse o seguinte: o problema da educação é que nós temos escolas do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. E é verdade, nós, professores, nascemos no século XX, a não ser que alguém aqui nos ouvindo tenha 20 anos de idade, senão a gente nasceu no século XX. Mas nossas crianças nasceram no século XXI. E as nossas escolas, as escolas que nós damos aula, que vocês dão aula, não estão preparados nem para vocês.
É lousa, é giz que dá alergia, ainda não tem lousa branca, muitas poucas têm ar-condicionado ou pincel para usar, não tem toda a parte de tecnologia, não tem laboratório de informática, não tem o mínimo de infraestrutura. E eu achei muito interessante. Ele falou, como é que a educação no Brasil pode dar certo se a escola é do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI? Então, a gente poderia enumerar N problemas da educação. Eu acho que o grande enfrentamento que nós temos que fazer é agora parar e ver o mundo. O mundo que vai se recuperar mais rapidamente, que vai gerar mais emprego, que vai melhorar mais a renda, que vai diminuir mais a fome, é o mundo desenvolvido que investiu esses últimos anos na educação. Em países como o nosso, que deixa a educação para segundo ou terceiro plano, vai demorar um pouquinho mais para sair dessa crise. Agora, por que eu sou otimista? Se de todos os problemas nós escolhermos o mais importante para resolver na educação, porque dinheiro não falta, o que falta é má gestão, você reorganizar o dinheiro desse bolo tributário que vai para a educação. Se resolver o mais importante, o resto não tem problema. Um bom professor dá aula debaixo de um pé de manga. Um bom professor, tendo infraestrutura, tendo material, sendo valorizado na sua atividade, não estou falando só de aumento salarial, do piso salarial, não. Eu estou falando de assistência psicológica quando precisa, de saúde física e mental quando precisa, de qualificação, dar gratuitamente pós-graduação, ainda que seja EAD, eu não posso ir toda hora, pegar o ônibus, pegar o carro para ir, porque eu estou cansado em casa. O governo federal não pensa em nada disso, senador? A questão da qualificação profissional dos educadores? O ex-ministro não pensava, viu, professor? Agora, esse eu acredito que sim. Eu acho que esse vem com uma nova... a gente vai ter que fazer escolhas, né? É aquilo que eu falei. É óbvio que é importante reformar as escolas, isso os estados dão conta, os municípios dão conta de fazer. Mas o governo federal tem que bancar o professor. Se nós qualificarmos esse professor, nós teremos alunos preparados para o futuro. Eu vou ser muito sincera. Eu dei aula há 12 anos, só que eu estou afastada da sala de aula há mais ou menos isso. Acho que tem mais ou menos uns 12 anos. Eu sei que o conteúdo até está todo aqui. Eu faço uma atualização, um estudo rápido, me aperfeiçoo. Mas eu não tenho condições hoje de não fazer, no mínimo, uma qualificação para entender de tecnologia para entrar num banco universitário. Eu não sei manusear as ferramentas da informática de forma a agradar com a minha aula, atrair a atenção dos alunos. Isso depende o quê? Isso não é culpa minha. Não é culpa do professor, isso é culpa do sistema que não dá essa condição para o professor. Então, este é um assunto que eu acho que vai dominar as rodas no período pós-pandemia, quando a gente, repito, para encerrar, comparar o mundo avançado, que saiu da crise rapidamente, porque os professores estavam ali para cobrir e continuar tocando a roda, e comparar com o Brasil, nós vermos que nós continuaremos aqui patinando no desenvolvimento, na geração de emprego e renda, aí nós vamos acordar para a importância da educação para o país. Legal. E a senhora falou da questão da estrutura. Eu vou contar um pouquinho para a senhora da educação infantil. Eu não sei como funcionava em Três Lagoas, no município da senhora. Aqui a educação infantil, ela era da SAS. A SAS que fazia a gestão da educação infantil. Mas era aquela linha de creches. Aí se tornaram CEINFs, e hoje nós somos escolas municipais de educação infantil. Somos escolas. Hoje a educação infantil ela é escola. E assim, a gente vê muitos prédios ainda que eram da antiga SAS, que eram da SAS, e até comentando com o Josimari, que o Josimari foi pioneiro, acho que a senhora era vice-governadora na época, a reforma que vocês fizeram no estado, eu dei uma cantadinha nele, falei, Josi, nós temos algumas escolas, porque assim, a parte pedagógica, os nossos técnicos, a secretária de educação, a Elza, a Soraya, estão de parabéns, os superintendentes. Parte pedagógica é aquilo que a senhora falou. O professor, ele se reinventa. Nós podemos até ser do século XX, mas nós damos um jeito de dar um pulo para o século XXI para dar aquele apoio para o aluno. E assim, eu te faço até um convite para você olhar conosco algumas escolas, e já choro para você, na hora que você for
dividir, pense na educação e nessas nossas escolas, essas estruturas que até para dar mais qualidade para as nossas crianças, para os nossos educadores. E eu faço esse convite de te acompanhar, de te apresentar essas unidades escolares. Você sabe, você me lembrou essa parte eu não quero lembrar, não. Porque quando eu assumi a prefeitura, professor Riverton, eu assumi a prefeitura de Trelleborg em 2005, há 15 anos atrás. Eu assumi em janeiro, em fevereiro. Havia uma brincadeira, acho que num programa de comediante, não deixou nem eu molhar o bico, não é assim? Não deixou nem eu sentar na cadeira de prefeita, os professores da rede municipal entrarem em greve. Eu mal tinha sentado, eu sentei na cadeira em janeiro, eu me lembro que foi o único município, acho que do Brasil, mas do Mato Grosso do Sul, que os professores entraram em greve. E tinham razão pelo passado, não por mim, que eu tinha acabado, não tinha nem um mês que eu estava na cadeira, mas porque as escolas haviam se passado 10 anos sem se construir nenhuma escola pública em Três Lagoas. E aí isso foi muito bom, que me aproximou muito do sindicato. Depois, graças ao sindicato, nós conseguimos ter grandes desfeitos em Três Lagoas. Eu dobrei praticamente o número de crianças dentro das creches, nas escolas. Nós construímos quase que mais metade, mais 50% de creches, mais 50%. Fui a prefeita que mais fez escolas e que mais fez centros de educação infantil, que você me perguntou, lá são CEINFs, não são escolas municipais, mas cuidadas pela educação. Hoje as escolas municipais de educação infantil são cuidadas Na verdade, exato, já tinha que ter ficado conosco desde o passado. Desde a primeira infância claro, a claro. mais importante. É ensino infantil, né? Então é ensino, né? Não é um local só para se cuidar das crianças enquanto as mães vão trabalhar. Longe, né? É uma interação para a vida, já cognitivo, são os primeiros tudo. contatos cognitivos, emocional, tudo. Então, eu fui a prefeita que mais fiz escola, que mais fez creche, e fui a prefeita que construiu a primeira escola em período integral na cidade. Só que como não dava para implantar a escola integral em período, em todas as escolas, eu só fiquei 5 anos, eu fui prefeita, me reelegi, depois eu renunciei para ser candidata a vice-governadora, então eu tive que renunciar para ser candidata a vice. E nesses 5 anos eu falo que é o meu projeto do meu coração. Todo mundo me conhece como aquela que mais trouxe indústrias e mais gerou emprego em Mato Grosso do Sul como prefeita. Mas na realidade eu falo que o meu projeto do coração, eu acabei com o primeiro lixão de Mato Grosso do Sul, fiz o primeiro aterro sanitário, mas minha obra do coração chama CRASE, é o Projeto Coração de Mãe. Como eu não podia ter período integral nas escolas, as crianças, mesmo no ensino infantil, mas principalmente no ensino fundamental, iam para a escola meio período, e meio período elas iam para esse projeto. Esse projeto não era para elas ficarem brincando, não. Eu tinha grade curricular, eu tinha sala de aula, informática, esporte todos os dias. 2 coisas eram feitas todos os dias. Esporte, segunda a sexta, e todos os dias 1 hora de atividade com o professor, corrigindo as tarefas, ajudando os alunos, porque os pais muitas vezes sabem menos do que os alunos. E, fora isso, intercalado, dança, música, instrumentos que eu ganhei, os melhores instrumentos, artes cênicas, enfim. É um prédio enorme que nós construímos, com ajudas, e essa interação me permitiu incluir em período integral grande parte dos alunos. No ensino infantil, nós ainda temos que avançar muito. No Brasil, a gente tem uma média de 1/3 só de alunos com essa idade até 3 anos no ensino infantil. E há, todo mundo sabe, uma meta, eu não lembro se é até 2024, 25, né? 24. Até 2024, nós temos que colocar 50% das crianças. Nós não vamos dar conta de cumprir essa missão. Mas são avanços. Eu acho que a gente avançou, tem avançado bastante. Aqui nós temos as superintendências, né? E que cuidam dos diretores. Hoje eu estava até comentando com a professora Elza, que é a nossa secretária, de uma superintendência da educação infantil, justamente para ter aquele olhar dos técnicos, das pessoas da educação infantil. Porque... Oi? Pode falar, senador. Você me permitiu fazer uma observação, e aqui não é crítica ao governo passado, não. Eu acho que o governo Lula, o governo Dilma tiveram mérito, sim, principalmente em tentar qualificar o trabalhador com esses centros universitários de qualificação profissional,
Ao invés de ir para a universidade, o trabalhador que quisesse se aperfeiçoar, o jovem, para entrar no mercado de trabalho, investiram muito no ProUni, no FIES, para fins de dar oportunidade para qualquer jovem de estar no banco da universidade. Eu não tiro esse mérito. Só que, e é essa consideração só que eu faço tanto lá como agora, eu faço essa crítica em relação a todos os governos, seja de direita, seja de esquerda, não adianta nada você colocar o aluno, o jovem, despreparado no banco da universidade. Então, assim, ao mesmo tempo em que nós tivemos grandes avanços nas universidades, da cota, da oportunidade de jovens menos favorecidos estarem num banco da universidade, eu acho que nós pecamos nesses últimos 15, 20 anos, desde Fernando Henrique, pode incluir todos os presidentes, não é questão ideológica, não, no sentido de não melhorar a qualidade do ensino público na base. Por isso que eu sustento que esse ministro, eu estou esperançosa, invista na base. Quando eu falo base, não é o ensino fundamental, é o ensino médio. Por que essas crianças estão saindo e viraram nenéns, os jovens que nem estudam nem trabalham? Porque não é atrativo. Você tem um baita de um professor no ensino médio, mas ele está lá na lousa, ele não tem um computador. Esse jovem de 13, 14 anos, por melhor, por mais brilhante, se não for igual você, professor de educação física, que todo jovem nessa idade quer ter aula, ele não quer saber de matemática, ele não quer saber de português, o professor pode ser brilhante. Aí vem a invencionice, né? As invenções positivas. Nós temos talentos como professores, né, que tentam se reinventar com o próprio celular, com o próprio computador, e busca dali, quando é o Estado, é o poder público que tinha que estar oferecendo essas condições para o professor se reinventar em sala de aula. Então, assim, eu vou pegar muito no pé do ministro para que a gente possa, porque com o antigo ministro a gente perdeu aí 2 anos, infelizmente, para que a gente possa olhar para aquilo que interessa. É segurar as nossas crianças, eles têm que chegar no 4º ano sabendo ler e escrever, sabendo pelo menos ler um texto básico, entender o que eles estão lendo, não é um analfabetismo funcional, só sabe escrever, mas não sabe interpretar um texto. Ele tem que sair do ensino fundamental 2, né? Sabendo realmente não só as operações matemáticas, mas entendendo um pouco do restante, entendendo de ciência, de história, para poder acompanhar o currículo do ensino médio. Tem muita coisa para fazer, professor. É só investir no professor, é só ouvir. E esse ministro me pareceu que tem essa capacidade muito boa de ouvir, que ele ouça os nossos secretários municipais, que ouça os nossos secretários estaduais e os professores. Que é eles que estão na ponta, né, senadora? Que sabem. Que sabem a realidade. Eu não vou fazer um projeto de lei sem conversar com os professores de Mato Grosso do Sul da educação, se o projeto é bom ou não. Eu estou afastada da educação há mais de 10 anos, quase 15 anos. Aliás, nem professora. Eu sou advogada e dou aula nas universidades. Quem é professora, é muito diferente. São 2 realidades muito diferentes. Mas foi gestora, sabe muito de educação, tá? Nós que estamos tendo uma aula aqui. Eu vou mandar um abraço. Eu estou aqui no Boca do Povo, no jornal. Ele nos cedeu espaço para o B de Paula, para o Diogo, para o Robson Gatti. Queria também mandar um abraço para o Josimário, que está aqui com a gente, que fez essa ligação para a gente conseguir fazer esse bate-papo com a senhora. A senhora, quando tiver uma hora que a senhora tiver com um novo ministro, até como sugestão, algo de qualificação para os professores na situação de EAD, porque agora é uma nova realidade, mas não pensando só nos professores, mas a gente também pensando nos pais também que estão com as crianças, né, com os educandos. Eu acho que isso também pode ser fomentado como um projeto de lei discutido com os educadores também. E incentivo em relação a isso daí. Vou fazer um desafio, então, professor. Você vai colocar sugestões no papel, colhe as assinaturas dos colegas que estão nos assistindo. Não precisa ser muitas, não, mas escolhe a assinatura, pega a assinatura da secretária, você trabalha no município. Enfim, não é abaixo assinado, não. Só fazem as sugestões. Eu vou protocolar no MEC, vou conversar com o ministro da Educação, obviamente, que quando eu voltar, a gente está aqui, por enquanto. Eu tive semana passada em Brasília, peguei um carro para não contaminar ninguém, né? E depois voltei. Estive com o ministro da Guedes, da Economia, e estive com o ministro da Infraestrutura,
estive com o ministro da Saúde pedindo dinheiro, consegui 30 milhões de reais para os hospitais públicos para atender o Covid, o coronavírus, que vai chegar agora, 30 milhões, colocamos nos hospitais polos, Dourados, principalmente, que está lá, 28 municípios, senão esses pacientes vêm todos para a capital. A senhora mandou um recurso para Campo Grande também, né? Agora, né? Também, colapsar. Acabei a semana retrasada, eu tive na prefeitura, onde a gente conseguiu liberar 10 milhões de reais, mas daí foi para drenagem, asfalto, pontes, foi um recurso de infraestrutura. E ano que vem manda para a educação, senadora. Para a educação. Eu vou visitar a senhora ano que vem. Só pede para a nossa secretária fazer a solicitação. Esse ano eles me pediram para infraestrutura. Isso eu consegui um recurso maior, e era para atender alguns asfaltos, e por isso que eu... Posso solicitar com a secretária? Pode solicitar. Fica o meu compromisso, assumido. Obrigado. Já que eu não sou candidata a nada, eu posso prometer que não vai dar compra de voto, não tem problema nenhum. Não sou candidata, então eu posso prometer, está prometido o recurso para a educação de Campo Grande. Depois vocês só veem o que é prioritário aí. Explica para a gente. E fica o meu compromisso de levar em mãos esse documento para o ministro. Senadora, explica para a gente um pouquinho da Comissão de Constituição e Justiça. Qual a função dela, qual a representatividade dela no país, e assim, com todo o respeito, assim, eu fico muito contente de ter uma... Eu sabia que todas as minhas líderes foram mulheres, as minhas chefes, graças a Deus. O primeiro que eu estou tendo agora é o Marquinhos. Mas assim, secretária de Educação, trabalhei em algumas multinacionais, nas escolas, foram diretoras, e assim, a gente sabe que o toque é diferente, e eu vejo assim, a senhora é uma senadora que se posiciona, é uma pessoa hoje de referência nacional e nossa. Explica um pouquinho da Comissão de Constituição e Justiça para a gente, senadora. Primeiro que é um orgulho muito grande como sul-mato-grossense. Eu sempre que estou no Senado, eu levo, assim, eu falo que eu tenho aqui, eu tenho 2 sobrenomes. O primeiro é o do meu pai, de honrar a memória do meu pai, que durante 30 anos na vida pública nunca foi denunciado em nada e morreu na cadeira de senador, né? Ele morreu na tribuna do Senado ali, arrastado depois de quimioterapia, não faltava uma sessão, careca, já todo comprometido, e ele ia, porque ele sabia que tinha uma missão. Então eu falo que tenho 2 estampas, eu tenho sobrenome Tebet na minha testa e sobrenome Mato Grosso do Sul. Eu estou no Senado para defender os interesses do Estado, é esse o meu papel como senadora da República. E eu fico muito orgulhosa de saber que eu sou a primeira mulher. O Senado tem quase 200 anos. Eu sou a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional. Porque, assim, a Comissão de Constituição e Justiça é por onde passam todos os projetos relevantes, porque você tem que fazer um filtro. O projeto é constitucional? O projeto, às vezes, é muito bom. Às vezes, vocês me apresentam um projeto, eu vou olhar e vou falar, olha, ele é excelente no mérito, ele atende interesse público, ele atende educação, ele atende o Mato Grosso do Sul, mas ele é inconstitucional porque a Constituição não permite. Então, a comissão é um filtro. Ela é um filtro especialmente nesse aspecto e no aspecto ligado à segurança pública. Por isso que diversas vezes nós levamos o ministro Sérgio Moro, com quem eu acabei fazendo um bom relacionamento. De vez em quando a gente conversa por WhatsApp, ele vinha, na semana que a gente fechou, ele vinha a nosso convite para Mato Grosso do Sul para falar sobre a fronteira, para que a gente pudesse diminuir a violência que entra em Mato Grosso do Sul, porque nós somos um estado de fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, entra cocaína, entra maconha, entra armas, ali passa tráfico, e ele vinha para apresentar um projeto interessante para combater a violência no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, tudo isso aconteceu. Então, essa comissão, ela é importante porque ela é tão importante que alguns projetos, professor, eles passam na CCJ e não precisam para o plenário, eles vão direto para a Câmara dos Deputados. Então, tem projetos que não precisa nem ir para o plenário, passa na comissão e vai direto para... E as PECs, qualquer reforma. Agora, nós temos que votar a reforma mais importante para o país. O povo brasileiro é o povo que mais paga impostos no mundo. Sim. E que tem os piores serviços públicos comparado ao preço que paga do mundo. Então, no custo-benefício, fala assim, mas o brasileiro sonega imposto. O brasileiro não gosta de pagar imposto. Então, não pode gostar mesmo, porque a gente paga muito imposto e o imposto é mal aplicado. Não é nem a corrupção que eu estou falando, não.
Ela até é muito grande, mas ela é pequenininha perto dos grandes problemas que nós temos. O problema é que esse dinheiro é mal aplicado. Você não tem um serviço público de qualidade, você não tem um serviço de água, de energia. Votamos ontem um projeto, professor, que garante agora que até 2033, 90% dos lares brasileiros terão que ter saneamento básico e 100% terão que ter água encanada. Nós estamos no meio de uma pandemia, é a primeira coisa que a gente vê na televisão, lave as mãos, lave as mãos. Explica até como lavar as mãos. 1/3 dos lares brasileiros, 1/3, não é o caso de Mato Grosso do Sul, porque nós somos um estado privilegiado. Estou falando na média, por conta do norte e do nordeste, 1/3 dos lares brasileiros não tem água tratada. Como você vai pedir para a criança lavar a mão se ela não tem água na torneira para cozinhar? Então, são muitos os problemas que passam, por exemplo, pela minha comissão, se a gente estivesse, obviamente, trabalhando. Então, agora nós temos uma reforma tributária, que é para, sem aumentar o imposto, ao contrário, para diminuir o imposto das pessoas mais pobres, cobrando de quem pode mais, criar uma oportunidade para que a gente possa resolver essa questão da injustiça tributária. Legal. Vou mandar um abraço aqui para o Joel Silva, para toda a rede municipal de Campo Grande, rede estadual, aos diretores das escolas municipais de educação infantil e aos diretores do Fundamental, aos nossos agentes patrimoniais, assistentes de educação infantil. Desculpa, tá, senador, mas estão todos aqui acompanhando. Não, por favor. E todos os técnicos da CEMED. Bom, senadora, te agradeço. Eu acho assim, tem um monte de pergunta aqui, senador, mas se a gente for, vai ter que fazer uma outra live, senadora, porque assim... Manda para mim, professor, manda para mim, que se eu puder, tiver com o endereço aí, eu respondo, tá? Às vezes não dá para gravar um áudio, mas eu dou um jeitinho de responder. Muito, te agradeço. Pode ter certeza que a resposta vai ser minha mesmo, então... Nem que eu grave para alguém, para uma assessora minha, para ela digitar, que eu sou meio lerda na digitação, mas eu respondo para todo mundo. Sempre um prazer poder conversar com vocês. Te agradeço de coração, a oportunidade de estar falando de educação com a senhora. Eu vi que a senhora realmente conhece bastante, tem um olhar carinhoso conosco, e assim, nós temos muito orgulho, de termos a senhora com a representatividade que a senhora tem hoje no Senado Federal e no Brasil. E fica o convite para nós irmos ver as escolas que precisam de estruturas, vamos conhecer o Tiradentes, só não pode jogar futebol, mas a hora que isso der uma acalmada, eu faço questão de ir com a senhora pessoalmente. Professor, se me permitir desejar boa sorte, eu sei que você está como pré-candidato, que Deus possa iluminar a sua caminhada, e as pessoas que estão nos assistindo, lembrar que às vezes a gente reclama muito do político porque ele não investe na educação. Então que a gente vote em mais pessoas compromissadas com a educação, colocar mais professores nos espaços públicos para poder representar, não só vocês enquanto categoria, mas representar mesmo esta que é a salvação do futuro do Brasil, que são os nossos jovens, que é a educação. Que essa seja a bandeira de coração dos homens e mulheres públicas que vocês vão eleger agora em outubro e em novembro, porque não sabemos direito quando vai ser a eleição. E no mais, agradecer mais uma vez, sou muito otimista, isso vai passar, e se me permitir, eu termino com um poema de um poeta espanhol que diz que não há caminho, E quando ele fala assim, quando as pessoas perguntam alguma coisa, ele diz assim, não há caminho. Mas como assim não há caminho? Não há caminho caminhante, porque o caminho se faz ao caminhar. Isso é uma coisa muito boa. Significa que o destino está nas nossas mãos. Nós podemos traçar o nosso próprio destino, a gente pode construir o nosso futuro, a gente tem o poder da escolha, de escolher o bom ou o mal, o lado certo ou o lado errado, que nós possamos todos escolher o lado do bem, servindo as pessoas, fazendo as pessoas felizes, porque é impossível ser feliz olhando para o lado e ver pessoas infelizes ao nosso redor. Parabéns, Riverton. Que você seja muito feliz aí nessas lives e nessa caminhada. E como disse, não há caminho, O caminho se faz ao caminhar. Que você caminhe e tenha êxito. Quero te ver lá na Câmara Municipal em breve. Obrigado, senadora. Vou fazer assim, um desafio com a senhora. A senhora viu aqui que tem o hashtag Segue Professor. Então vamos fazer junto. Eu ia pedir aqui para... Olha, agora, a senhora vê, tem
Já oscilou de 300 a 500 pessoas ao vivo, professores aqui acompanhando. E compartilha, tá, pessoal? Mesmo terminando, vocês compartilhem. Eu ia fazer um desafio para vocês. Compartilhem e coloquem embaixo o hashtag segue professor. E para a gente encerrar, eu ia falar para a senhora, 1, 2, 3, nós fazemos juntos. Hashtag segue os professores. Segue os professores. 1, 2, 3. Hashtag 2, 3. Hashtag segue os professores. Um abraço. Obrigado, senadora. Um abraço. Beijo. Obrigada. Beijo. Gente, muito obrigado. Até a próxima, tá? E a próxima promete. Daqui mais uns dias, mais uma live. Bate-papo com os gigantes.